Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao CTA Cast, o podcast do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT, um espaço que descomplica as principais informações sobre legislação e tecnologia de alimentos, levando conhecimento de forma leve e responsável. Eu sou Cíntia Evelyn, estudante do curso de CTA da UFMT, e estarei com vocês no episódio de hoje, que tem como tema principal alimentação infantil. Vamos abordar algumas legislações que existem para proteger pais e mães de informações enganosas, reduzir riscos para a saúde dos bebês e garantir que ninguém seja influenciado por propaganda que possa prejudicar a amamentação. Abordaremos sobre os direitos do consumidor, o que as empresas podem ou não podem fazer, explicando tudo de forma simples e fácil entendimento. E para começar o nosso podcast, gostaria de levantar alguns questionamentos sobre os nossos ouvintes. Você já reparou que o rótulo de alimentos destinado à alimentação infantil não pode usar fotos de bebês? Você sabia que isso é lei? E você sabe o porquê a legislação estabelece essa regra? Você sabia que também é proibido por lei colocar nos rótulos de fórmulas infantis a frase "Este produto é parecido com leite materno"? Sabe o porquê dessa proibição? Então, estas e outras dúvidas serão respondidas nesse podcast. Fique conosco nos próximos minutos e aprenda um pouco mais sobre legislação de alimentos de uma maneira simples e descomplicada. Porque conhecimento é poder, e neste segmento podemos afirmar que o conhecimento aplicado salva vidas. E para participar deste podcast, gostaríamos de contar com a presença da professora Marina Correia da Costa Abreu Cação, cientista de alimentos e mestre na área de ciência animal. Professora Marina também é graduada em Direito e atua como docente no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. Seja muito bem-vinda ao CTA Cast, professora Marina. É um prazer tê-la conosco neste episódio. Oi, Cíntia. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que as informações discutidas aqui alcancem muitas pessoas, ajudando a difundir informações relevantes para diferentes segmentos da população, porque as escolhas alimentares na infância têm impacto direto na saúde e no desenvolvimento da criança. Exatamente. Então, professora, quando estudávamos para preparar esse podcast, percebemos que algumas definições apresentadas pela legislação podem gerar dúvidas da população. Por exemplo, a Lei 11.265 de 2006 classifica o alimento por idade, sendo estes, em primeiro, alimentos substituídos de leite materno, segundo, alimentos de transição para lactentes e crianças de pequena infância, terceiro, alimentos à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância. Poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa cada uma dessas classificações? Claro! É importante que a população entenda o significado de cada classificação. Só que antes de explicar a classificação dos alimentos por faixa etária, preciso conceituar os indivíduos, ou seja, as crianças de acordo com a legislação. Então, lá no artigo 3º da Lei 11.265 de 2006, tá? Temos a definição de lactentes, como crianças com idade até 11 meses e 29 dias. Amamentação exclusiva até os 6 meses e a própria Organização Mundial da Saúde recomenda aí a extensão dessa amamentação, né, com a introdução alimentar a partir de 6 meses, sendo que é recomendado de 2 anos ou até mais, tá? Aí temos o segmento para lactentes ali após o 6º mês, né, e de crianças de primeira infância, que é de 1 a 3 anos, respeitando-se, então, a sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor. Aí, como eu falei para vocês, ali também tem a definição de crianças de primeira infância, que são crianças de 1 até 3 anos de idade. E essa legislação também, né, de acordo até mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, define criança como indivíduo até 12 anos de idade incompletos. Então, voltando lá, como você mencionou, os alimentos fornecidos por idade, eles são classificados, primeiro, como alimentos substitutos do leite materno, que é qualquer alimento comercializado de alguma forma, substituto parcial ou total do leite materno. Depois,
a gente tem um alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância ou alimento complementar, que é qualquer alimento industrializado para uso direto ou empregado em preparo caseiro, utilizado ali como complemento do leite materno ou de fórmulas infantis, introduzido na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância com o objetivo de promover uma adaptação progressiva aos alimentos comuns e também propiciar uma alimentação balanceada e adequada às suas necessidades, respeitando-se então a sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor. No Cintia, a gente tem o alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância, que é qualquer alimento à base de cereais próprio para a alimentação de lactentes após o sexto mês, e de crianças, né, de primeira infância ali, de 1 a 3 anos, respeitando sempre, né, sua maturidade fisiológica e o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Agora que já sabemos a classificação por faixa etária, fica mais fácil entender a classificação das fórmulas infantis. De acordo com a legislação, fórmulas infantis são classificadas. Então, de acordo com a legislação, as fórmulas infantis são classificadas como, primeiro, fórmula infantil para lactentes, que é o produto em forma líquida ou em pó destinado à alimentação de lactentes até o sexto mês, sob prescrição em substituição total ou parcial do leite materno para a satisfação das necessidades nutricionais desse grupo etário. Depois, nós temos a fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas, que são aquelas cuja composição foi alterada com o objetivo de atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas ou patológicas temporárias ou permanentes e que não estejam amparadas pelo regulamento técnico específico de fórmulas infantis. Depois a gente tem ainda a fórmula infantil de segmento para lactentes, que é o produto em forma líquida ou em pó, utilizado por indicação de um profissional qualificado, né, um médico pediatra ou nutricionista, como substituto do leite materno ou humano, né, a partir ali do sexto mês de idade. E aí, por último, a gente tem ainda a fórmula infantil de segmento para crianças de primeira infância, que são aquelas de 1 a 3 anos, que é o produto de forma líquida ou em pó, utilizado como substituto do leite materno ou humano para crianças de primeira infância. Lembrando que é considerado como lactente a criança com idade até 11 meses a 29 dias, ou seja, antes de completar um ano de vida, né? E ratificando até 6 meses de idade, a amamentação exclusiva, tá? E a OMS recomenda ali estender mais que 1 ano, de 2 anos ou até mais, amamentar essas crianças, tá bom? Já que entendemos quem é considerado lactentes e como as fórmulas infantis são classificadas pela legislação, é importante falar também sobre o que não pode ser feito quando o assunto é a divulgação e comercialização desses produtos. Professora, afinal, quais são as principais proibições previstas pela Lei 11.265 de 2006? Então, essa é uma pergunta essencial, Cíntia. A Lei 11.265 de 2006 estabelece regras muito claras justamente para proteger a amamentação de influências comerciais indevidas. Então, assim, de forma resumida, a lei proíbe, primeiro, a publicidade e promoção comercial de fórmulas infantis, leites modificados e produtos que possam interferir ali na amamentação. Ela proíbe também a distribuição de amostra grátis desses produtos ao público e também o uso de imagens, frases ou representações nos rótulos que idealizem o consumo desses alimentos, como fotos de bebês ou expressões, né, que surjam ali, sugiram, né, que a fórmula é equivalente ao leite materno. Então, tudo isso existe para evitar que pais irresponsáveis sejam influenciados por estratégias de marketing que possam levar à substituição precoce do aleitamento materno. Ou seja, a ideia é garantir que nenhuma propaganda faça a família acreditar que a fórmula é melhor ou igual ao leite materno? Exatamente. E aí que entra a NBCal,
que muitas pessoas ouvem falar, mas nem sempre têm o entendimento do que se trata. Então, professora, o que exatamente é o NBCAL e qual é o principal objetivo dessa norma? Então, a NBCAL é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. Ela existe para proteger e promover o aleitamento materno. Ela regula como os produtos destinados a bebês e crianças pequenas podem ser divulgados justamente para evitar que o marketing interfira ali nas decisões das famílias. Em outras palavras, a NBCAL impede que as empresas usem estratégias comerciais para influenciar a substituição do leite materno por fórmulas sem a necessidade. Interessante, professora. E sobre aquela prática de distribuir amostras grátis em maternidades, consultórios ou farmácias, isso é permitido? Não, não é permitido não. A NBCAL proíbe totalmente a distribuição gratuita de fórmulas infantis, leites modificados e produtos similares ao público. Isso porque esse tipo de ação pode incentivar o uso indevido desses produtos e o abandono precoce da amamentação, né, que é extremamente prejudicial à saúde do bebê. Esse tipo de informação é bem importante. Então, mesmo com tantas opções disponíveis hoje, a lei continua priorizando o aleitamento materno. E quando a criança começa a comer outros alimentos? Sim, continua sendo prioridade o aleitamento materno, né? Então, a Lei 11.265 de 2006 deixa claro que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses e mantido até 2 anos ou mais, mesmo depois da introdução alimentar. E para garantir isso, a legislação também restringe propaganda e marketing de produtos que substituem leite materno, justamente para evitar que interesses comerciais atrapalhem esse processo. Ou seja, sempre que possível, a recomendação continua sendo amamentar. E quando falamos de papinhas prontas, cereais de fórmulas industrializadas para crianças entre 1 a 3 anos, como funciona isso na prática? Existe alguma limitação? Existe sim. Esses produtos fazem parte da categoria de categorias específicas, né? Como alimentos de transição, alimentos à base de cereais e fórmulas de segmento. Eles precisam cumprir regras rigorosas de rotulagem. Não podem trazer mensagens que levem à substituição da amamentação. Devem respeitar limites de segurança e só podem ser vendidos com a autorização da Anvisa. Então, podem existir, mas precisam seguir critérios bem definidos para serem considerados adequados. O que é obrigatório estar no rótulo de fórmula infantil para crianças de 6 a 12 meses de idade? Então, a fórmula infantil para crianças de 6 a 12 meses de idade, classificada pela legislação de fórmula infantil para lactentes, deve ter obrigatoriamente no painel principal do rótulo, ou seja, na parte mais visível do rótulo, a frase aviso importante, em caixa alta e negrito, né? Esse produto somente deve ser utilizado na alimentação de crianças menores de 1 ano de idade, com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe e filho. Quem tem filho já deve ter reparado que bem na frente do rótulo de fórmula infantil vem essa frase, dentro de uma moldura. Essa frase, além de obrigatória, ela precisa estar no painel central, ser legível, de fácil visualização e com cores que tenham contraste com a cor do rótulo, para poder facilitar a leitura. E ainda precisa ter instruções de como preparar corretamente o produto, medidas de higiene para o preparo, a dosagem para diluição, quando o produto precisar, né, ser diluído, tá? E essas informações obrigatórias servem também para fórmulas infantis para criança de 1 a 3 anos? E qual é a legislação classificada como fórmula de segmento para lactente? Sim, são as mesmas instruções sobre o preparo. O aviso também deve estar em destaque no painel principal, visível e de fácil leitura. Mas, por ser indicado para crianças de uma faixa etária maior, a frase de aviso é diferente. Na frase vai estar escrito assim: aviso importante, em caixa alta e negrito, esse produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Tem marcas de produtos indicados para alimentação infantil que encontramos rotineiramente no mercado e tem essa indicação de idade. Algumas vêm escrito fases
mais faz 3 mais. Mas não tem essa frase em destaque de aviso importante, que a professora citou. Quer dizer que o rótulo está errado, professora? Cíntia, o que os ouvintes precisam entender é que fórmula infantil é diferente de leite em pó, assim como é diferente de achocolatado em pó ou mistura em pó sabor morango. Para ser considerado fórmula infantil, que é utilizado como substituição ou complemento do leite materno de 0 a 6 meses ou de 1 a 3 anos, precisa ter essas informações que eu citei anteriormente, entendeu? Então, leite em pó, chocolatado em pó, mesmo que coloque no rótulo indicações por idade, só são considerados fórmula infantil se tiver escrito ali no painel central: fórmula infantil para criança de 0 a 6 meses, ou fórmula infantil para criança de 6 meses a 2 meses, ou fórmula infantil para criança de 1 a 3 anos. Precisa estar escrito fórmula infantil e a indicação da idade. E precisa ter aquelas informações que falamos há pouco, como a frase destacada, como aviso importante, instruções de preparo, higiene, medidas, entre outros. Então, entendeu a importância de saber disso? Agora entendi. Quando a população não sabe essa diferença, pode estar substituindo o leite materno por um leite em pó ou um desses achocolatados encontrados no mercado, acreditando que por ter indicação de idade no rótulo, pode ser fornecido para crianças como se fosse um substituto equivalente ao leite materno, não é? Exatamente. Algumas crianças, por diferentes motivos, são amamentadas por um período de tempo inferior ao recomendado pelo Ministério da Saúde. E por falta de conhecimento por parte dos pais, utilizam leite em pó ou outras bebidas lácteas como complemento ou substituto do leite materno. E isso pode gerar consequências ao desenvolvimento saudável de uma criança. Professora, olhando para tudo isso que envolve a legislação e a proteção da infância, surge uma dúvida importante. Como as leis e normas brasileiras que regulam a produção e a rotulagem de alimentos exercem influência quanto aos desafios da indústria para oferecer produtos mais saudáveis para as crianças, principalmente quando falamos em reduzir açúcar, sal e gorduras e outros usos de aditivo? Então, hoje o maior desafio da indústria é criar produtos mais saudáveis sem perder a aceitação das crianças. Ao mesmo tempo, as empresas precisam cumprir as regras da NBCAL e da Anvisa, que determinam como esses alimentos podem ser produzidos, rotulados e divulgados, além de proibir qualquer tipo de promoção voltada para bebês e crianças pequenas. Além disso, desde 2011, existem acordos com o Ministério da Saúde para reduzir o açúcar, o sal e as gorduras trans em vários alimentos do dia a dia, como biscoitos, bebidas e produtos lácteos. Isso faz com que as empresas tenham que reformular as receitas e buscar novas soluções para manter sabor e qualidade sem desrespeitar os limites da lei. E tem mais um ponto importante. Muitas crianças, especialmente autistas, apresentam seletividade alimentar. Então, por questões ali de textura, cheiro, aparência dos alimentos. Então, a indústria pode ajudar desenvolvendo produtos mais saudáveis, mas com características mais previsíveis e agradáveis, facilitando esse processo para as famílias. Chegou o momento do nosso quadro Mito ou Verdade com a professora Marina. Preparada, professora? Sim, vamos começar. Primeira questão. Criança pode consumir alimentos diet ou light sem problema? Mito. Segundo o Ministério da Saúde e a Anvisa, esses produtos não são indicados para crianças. O Guia Alimentar para Crianças do Ministério da Saúde de 2019 orienta a evitar produtos com adoçantes e ultraprocessados. E a RDC 18 de 2008 da Anvisa diz que adoçantes têm uso restrito e não são recomendados para crianças pequenas. Além disso, a RDC 54 de 2012 fala, de alimentos diet e light que podem conter aditivos e substitutos do açúcar, tá? Por isso, o ideal é priorizar alimentos naturais, frutas, verduras e preparações simples mesmo. Segunda pergunta. Leite de vaca pode substituir o leite materno para bebês menores de 1 ano? Mito. Segundo o Guia Alimentar do Ministério da Saúde de 2019 e também a Organização Mundial da Saúde, o leite de vaca antes de 1 ano aumenta o risco de alergias,
anemia e sobrecarga renal. Terceira dúvida: é obrigatório informar no rótulo quando um alimento contém glúten, mesmo destinado ao público infantil? Verdade. A Lei 10.674 de 2003 especifica que todo alimento industrializado deve declarar contém ou não contém glúten para a prevenção da doença celíaca. Quarta dúvida: rótulos de alimentos para crianças devem seguir limites de açúcar, sódio e gordura definidos pela Anvisa? Verdade. A RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa 75 de 2020 estabelecem que há, critérios ali específicos de rotulagem nutricional, incluindo advertências e limites para substâncias que oferecem risco à saúde. Quinta dúvida: o consumo de mel é permitido para bebês a partir dos 6 meses? Mito. Em nota técnica da Anvisa e do Ministério da Saúde, eles ressaltam que o mel é proibido antes dos 12 meses, devido ao risco de botulismo infantil, que é causado pelo Clostridium botulinum. Sexta dúvida: açúcar não deve ser oferecido às crianças antes dos 2 anos? Verdade. O Guia Alimentar do Ministério da Saúde de 2019 e a Organização Mundial da Saúde pontuam que o consumo precoce aumenta o risco de obesidade, diabetes e doenças futuras, Recomenda zero açúcar até 2 anos. Perfeito, professora Marina. E para encerrar, professora, qual seria a sua mensagem final para os pais e responsáveis que nos acompanham? O consumidor ele deve ficar atento e adquirir somente produtos com procedência conhecida. O rótulo do produto deve informar o número de registro, somente utilizar fórmulas infantis com orientação de um profissional da saúde habilitado, como médico, pediatra ou nutricionista. Lembrar que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais e de maneira exclusiva até os 6 meses de vida. E, claro, ler todas as instruções de preparo presentes no rótulo, como a correta higienização de utensílios que entram em contato ali com a fórmula, como mamadeiras, copos e colheres. Fundamental para garantir a segurança do produto. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do CTA Cast, o podcast do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. Hoje falamos sobre alimentação infantil e sobre como é possível unir sabor e saúde desde cedo, refletindo sobre a importância de hábitos alimentares equilibrados na infância. Quero agradecer de coração a professora Marina pela presença e por compartilhar tanto conhecimento e experiência com a gente. Se você curtiu o episódio, aproveite para seguir o CTA Cast na plataforma de áudio favorita e nas redes sociais do curso Ciência e Tecnologias de Alimento da UFMT, para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Eu sou a Cíntia Evelyn e isso foi mais um episódio para ajudar a entender melhor o que vai no seu prato, com consciência, saúde e muito sabor. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!